Boa noite. Operação da polícia desarticula milícia suspeita de cobrar taxas a empresas de internet na zona sul do Recife. Forças de segurança prendem 18 pessoas em ofensiva contra organização criminosa ligada ao PCC aqui em Pernambuco. PM descobre estufa com 43 pés de maconha e iluminação com LED em apartamento em Paulista, aqui na região metropolitana. 2 suspeitos foram detidos. Jovem filmado furtando o celular de porteiro tem prisão preventiva decretada após ser detido por novo furto em Boa Viagem. Brasileiros gastam quase 15 bilhões de reais com produtos trazidos do exterior e empresas investem em logística. E os detalhes da reforma do Espaço Ciência. O Museu Interativo vai receber investimentos de mais de 8 milhões de reais. Os brasileiros gastaram em um ano quase 15 bilhões de reais com encomendas vindas do exterior. Uma tendência que deve se manter em alta nos próximos anos. Esta é a compra mais recente da Suelen. Quase toda semana chega um pacote para ela abrir. Aqui é uma panela de fazer pipoca doce. Suelen é influenciadora digital e adepta das compras pela internet. Liquidificador, sanduicheira, livros e até pé de moleque, ela compra online. Eu comecei a comprar no e-commerce porque eu comecei a ver a facilidade que era comprar algo pela internet. Lá você coloca o que você quer e a internet ela consegue trazer para você onde é mais barato, qual é o melhor lugar para comprar, onde tem as melhores avaliações. Então, não precisa que a gente vá até o local e fique pesquisando de loja em loja. Na família da Cíntia, as compras virtuais também fazem parte da rotina. Eu costumo comprar cosméticos, itens para casa, presentes. Algumas mercadorias são compradas pelas plataformas internacionais que vendem produtos de outros países, como a sandália da sobrinha e os potes de cozinha e objetos de decoração da cunhada, que vieram da China. Elas compram sem receio. No início eu tinha um pouco de medo, porque por não conhecer, por ter medo de, o preço ser muito abaixo das lojas físicas. Então eu ficava com medo do produto não chegar. E aí no início eu tinha bastante medo. Mas aí depois que comprei 2, 3 vezes e o produto chegou e deu tudo certo, aí tranquilo. A Suelen, a Cíntia e tantos outros brasileiros ajudaram a impulsionar as compras pela internet. E as encomendas internacionais pegaram carona nesse crescimento. No ano passado, elas movimentaram cerca de 15 bilhões de reais. Foram quase 190 milhões de encomendas. E os números continuam crescendo. Para suprir o apetite dos consumidores, as grandes plataformas de e-commerce investiram na logística. Construíram centros de distribuição gigantescos em locais estratégicos. Em Suape, estão instalados 3 galpões das plataformas que permitem encomendas internacionais. Mas por que as vendas internacionais estão bombando? O professor de macroeconomia da Universidade Federal de Pernambuco, Jocildo Bezerra, explica. Porque o consumidor normalmente ele se rege pela sinalização dos preços, né? Dada a disponibilidade do produto lá fora e um preço mais baixo, o consumidor vai buscar onde esse bem estiver. A arrecadação federal com as compras internacionais também cresceu, principalmente pela cobrança de 20% de imposto sobre as encomendas de até $50, a chamada taxa das blusinhas. Mas ainda não foi o suficiente para equilibrar a concorrência com os produtos nacionais. Na medida em que se compra cada vez mais no exterior esses bens, a indústria nacional perde as oportunidades de produzi-los e de vendê-los, né, aqui internamente. E isso afeta a competitividade da indústria brasileira, que já não é das mais fortes. Enquanto o consumidor fizer as contas e achar que o preço dos produtos lá de fora compensa, os gastos com as encomendas internacionais devem continuar.
Uma operação da Polícia Civil desarticulou uma milícia suspeita de extorquir dinheiro de empresas de internet na zona sul do Recife. Os suspeitos cobravam taxas ilegais aos prestadores de serviço e aos clientes. A repórter Daniele Fonseca acompanhou a movimentação e traz os detalhes para a gente. Os presos foram trazidos para a delegacia de Boa Viagem, na zona sul do Recife. A operação foi para cumprir 6 mandados de prisão e 6 de busca e apreensão domiciliar na casa dos envolvidos, além do bloqueio de contas bancárias e investimentos. As investigações começaram em julho deste ano para identificar e tentar desfazer uma quadrilha, organização criminosa que praticava o crime de extorsão contra empresas de internet, seus prestadores e também seus clientes. Estavam envolvidos nesta operação 45 policiais civis, entre delegados, agentes e escrivães. Além dos presos, também foram trazidos aqui para a delegacia de Boa Viagem os materiais apreendidos durante a operação. Voltamos ao estúdio. A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em Pernambuco prendeu 18 pessoas suspeitas de fazer parte de uma organização criminosa que praticava homicídios, tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. A Operação Sintonia Fina cumpriu 31 mandados de busca e apreensão em cidades da região metropolitana do Recife, Zona da Mata e Agreste do Estado, além de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e Itanhaém, em São Paulo. Foram apreendidas 8 toneladas de drogas, armas e dinheiro. 18 pessoas presas. De acordo com a polícia, a quadrilha tinha conexões com outras organizações criminosas, como o Primeiro Comando da Capital, PCC. A organização criminosa conhecida como Primeiro Comando da Capital, que passou a fornecer o entorpecente, cocaína, para essa organização aqui do estado e que tinha uma pessoa que era o elo entre uma e outra organização. Essa pessoa também foi presa hoje no bojo da Operação Sintonia Fina. E as investigações continuam porque no curso da investigação a gente identificou não só a atividade criminosa do tráfico, como também lavagem de dinheiro envolvendo mais de 328 milhões de reais de movimentação financeira. Ainda segundo as investigações, eram usadas empresas de fachada e contas bancárias em nome de laranjas para fazer as movimentações. O secretário de Defesa Social do Estado disse que mesmo após a prisão do líder do grupo, atualmente em um presídio federal, a organização continuava ativa em várias cidades, principalmente em Jaboatão dos Guararapes. Aqueles alvos que não foram alcançados na deflagração de hoje, aquelas pessoas que têm participação, pode ser que com as provas coletadas hoje nós consigamos avançar e pedir novos mandados de prisão e novos mandados de busca para continuar na repressão ao crime organizado no estado de Pernambuco. E a Polícia Militar descobriu uma estufa com 43 pés de maconha e iluminação de LED em um apartamento em Paulista. A notícia está no G1 e para saber mais detalhes, basta apontar a câmera do seu celular para o QR Code que aparece aqui na tela. Imagens enviadas à TV Globo mostram as mudas distribuídas em pequenos vasos pretos numa sala da Central de Plantões da Polícia Civil no bairro de Campo Grande, no Recife, para onde o material foi levado. As prisões aconteceram ontem em Camaragibe. De acordo com o boletim de ocorrência, policiais militares abordaram a dupla enquanto os homens faziam uma corrida por aplicativo. Os suspeitos estavam com 1 quilo de maconha, 2 balaclavas, 2 celulares e uma quantia em dinheiro. Um deles declarou à polícia que ambos seriam integrantes da facção criminosa Primeiro Comando da Capital, o PCC. No apartamento indicado pelos suspeitos em Pau Amarelo, na cidade de Paulista, a PM encontrou a estufa, a iluminação de LED usada para fazer as plantas crescerem e 10 quilos de maconha. Os suspeitos foram autuados em flagrante por tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse ilegal de arma de fogo. E o policial penal foi preso por sequestrar e fazer refém um empresário de 60 anos no município de Primavera, na Mata Sul. De acordo com testemunhas, o servidor agiu com mais 2 homens. A vítima estava de carro no centro da cidade
quando os criminosos chegaram em outro veículo, apontaram a arma para o empresário e o obrigaram a passar para o banco de trás do próprio carro. 2 sequestradores seguiram com ele. O policial penal continuou no outro veículo. Trabalhadores da região perceberam o sequestro, ligaram para a polícia militar. Depois de quase 2 horas, os bandidos abandonaram a vítima às margens da PS-63 e fugiram. Já o carro do empresário foi localizado pela Polícia Rodoviária Federal num canavial no município de Ipojuca. Foram roubados cerca de R$2 mil, além de senhas de banco e cartões de crédito. Após a perseguição, a PM prendeu o policial penal de 41 anos no distrito de Frecheiras, no município de Escada. Ele estava com um simulacro de fuzil, algemas, distintivos, coletes e fardas da polícia. Depois de ser levado para a delegacia, seguiu para uma audiência de custódia. Você já sabe que o NE2 está lá no Instagram. Se você ainda não segue, vai lá, @ne2.globo. A gente postou hoje por lá a atualização de um caso que a gente vem acompanhando aqui no NE2 desde sexta-feira passada. A juíza Blanche Maione Pontes Matos determinou hoje, durante a audiência de custódia, a prisão preventiva do jovem preso por arrombar um portão e furtar uma serra elétrica em Boa Viagem, na zona sul da capital. Ele tinha sido solto há apenas 3 dias, numa outra audiência de custódia, depois de furtar o celular de um porteiro na guarita do condomínio, também em Boa Viagem. Na decisão divulgada hoje, a magistrada afirmou que o suspeito demonstra persistência no cometimento de condutas contra a ordem pública. Com 21 anos, ele responde a 11 processos por crimes patrimoniais. Outros detalhes, @ne2.globo, lá no Instagram. E o Ministério Público de Contas, aqui de Pernambuco, arquivou uma denúncia contra a deputada estadual Dani Portela, do PSOL. A acusação enviada pelo então assessor especial da governadora Raquel Lira no início do mês de agosto, portanto no mês passado, indicava que a parlamentar havia usado a verba de gabinete para contratar os serviços de uma empresa fantasma vinculada a um parente dela. O procurador-geral do Ministério Público de Contas comentou a decisão que foi divulgada hoje. O Ministério Público de Contas recebeu a denúncia, formalizou um procedimento e notificou a deputada a prestar seus esclarecimentos. Ela trouxe elementos, documentos, fotos, com print de conversa de WhatsApp, trouxe notas fiscais que mostram regularidade fiscal da empresa, mostram a existência da empresa e mostram minimamente a existência da prestação de serviço. Uma comprovação formal de que os serviços foram prestados. Diante disso, entendemos que não haveria necessidade ou propositura de uma medida de urgência agora perante o Tribunal de Contas. Mas nós entendemos que essa comprovação que é feita normalmente perante a Assembleia é uma comprovação mais formal, que é necessário aperfeiçoar os mecanismos de controle da Assembleia Legislativa para todos os parlamentares. Então, por isso, nós propusemos ao relator das contas da Assembleia Legislativa, o conselheiro Rodrigo Novaes, que incluísse esse ponto nas prestações de contas anuais da Assembleia Legislativa para analisar e melhorar essa sistemática e evitar o desperdício de dinheiro público no que concerne à verba de representação dos deputados estaduais. A deputada Dani Portela disse que a decisão não foi uma surpresa e que sempre esteve convicta de que a verdade viria à tona. O Espaço Ciência vai passar por reforma. Também estão previstas melhorias no Parque Memorial Arco Verde. Serão mais de R$32 milhões em investimentos. O repórter Mário Carvalho traz outras informações. Márcia, eu estou aqui com o secretário executivo de Ciência, Tecnologia e Inovação de Pernambuco, Kenis Bonatti. A gente sabe da importância desse espaço e da necessidade dessa manutenção. O que vai ser feito exatamente lá? Mário, boa noite. Márcio, boa noite. Bom, foram 3 anúncios que nós fizemos dentro do programa Inova PE e o primeiro deles é em relação ao Espaço Ciência. Depois de algumas décadas sem um investimento robusto lá, são quase 9 milhões de investimento nessa primeira fase. A gente vai cuidar de toda a parte de segurança, infraestrutura, iluminação, parte elétrica, hidráulica, implantação de banheiros por toda a área do Espaço Ciência, requalificação de alguns experimentos já nesse momento e criação de outros espaços de convivência. Então isso é super importante, é uma área extremamente valorizada, está ali justamente na divisa entre Recife e Olinda. E justamente hoje, quando a gente está chegando ali naquela área do Espaço Ciência, a gente percebe que ela não está da forma que deveria estar.
Então, uma das principais mudanças vai ser na chegada justamente com a nova esplanada de acesso do Espaço Ciência. Quais são os prazos para início e término dessa manutenção? Olha, nós assinamos a ordem de serviço, né, junto com a governadora, e amanhã nós já temos a reunião com a empresa vencedora. Nós vamos já estar no Espaço Ciência fazendo essa primeira visita técnica e assim que a gente der o comando, a empresa já começa a fazer a mobilização e a obra já começa. Deve durar quanto tempo, mais ou menos? Olha, a previsão de entrega é para a gente até maio do ano que vem. Nós também assinamos mais de 24 milhões de investimento também em toda a área do parque do Memorial Arco Verde. Então, lá vai ser requalificada toda a parte de esportes, as quadras, áreas de convivência, plenárias, pista de Cooper. Então, eu acredito que a sociedade pernambucana, em especial a população da região ali de Recife e Olinda, vão ganhar um equipamento fantástico aqui na cidade. Para o memorial, já existem prazos? Já para o memorial, nós assinamos a ordem de licitação, são mais de 24 milhões, então com a ordem de licitação a gente consegue soltar o edital e aí são os prazos normais. Tem prazo de edital, de recurso e tão logo o edital seja vencido, logo em seguida, assim como nós fizemos com o Espaço Ciência, a gente assina a ordem de serviço. Manifestantes ocupam neste momento o prédio da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação de Pernambuco, que fica na rua Doutor João Lacerda, no Cordeiro, na zona oeste do Recife. De acordo com a organização do movimento, 300 famílias estão no local. Esse é o mesmo grupo que ocupa desde o mês passado o Colégio Americano Batista, no bairro da Boa Vista, e que ontem fez protestos em vários pontos da capital pernambucana. As famílias cobram direito à moradia. Nós entramos em contato com a secretaria, mas ainda não tivemos uma resposta. E logo depois do intervalo, o crescimento nas vendas de carros elétricos e o impacto positivo no meio ambiente. E ao vivo no bairro do Recife, a abertura de uma exposição que mostra o legado do movimento negro aqui em Pernambuco. O ENE2 volta em instantes, agora são 7h21. Continue com a gente. Até já. Estamos de volta e a Receita Federal concluiu o pagamento das restituições do imposto de renda deste ano. Ou seja, quem tinha direito e não recebeu pode ter caído na malha fina. O repórter Mário Carvalho tem outros detalhes ao vivo. Oi, Mário, boa noite para você. Oi, Márcio, boa noite para você, boa noite a todos. Assunto que interessa muita gente. Eu vou conversar aqui com Heloísa Moraes, auditora fiscal da Receita Federal. Doutora, como é que a pessoa faz para descobrir se caiu na malha fina? Boa noite. Boa noite. É bem simples. A pessoa procura lá no site da Receita, lá no Gov, o meu imposto de renda, entra lá com seu CPF, sua senha, e lá vai descobrir o que aconteceu, né? Se está na malha, o porquê está na malha. E lá dá para ver todas as informações necessárias. Se ela tinha algum dinheiro a receber e nesse momento da restituição não recebeu, já é um indicativo que ela pode ter caído na malha fina? Ela pode ter caído na malha fina, ela pode também estar na malha débito, né? Às vezes a pessoa tem um débito na Receita, então a restituição ela vai fazer uma compensação com o débito antes de ser paga a restituição. Então são essas duas situações de malha. A gente sempre fala sobre a malha fina, mas é bom a gente também sempre explicar, né? O que é a malha fina, para que serve, como é que funciona? A malha fina, na verdade, que todo mundo conhece, né, como esse nome malha fina, na verdade a gente chama na Receita de malha fiscal, que é quando há divergências entre as informações. Então, assim, uma despesa médica que foi declarada pela pessoa que fez a despesa, mas não foi declarada por quem recebeu o dinheiro, né? Então, isso aí pode acontecer de cair na malha. O objetivo é fiscalizar o pagamento dos impostos, então? Sim, o objetivo é averiguar se as despesas estão corretas e aí vai dar a restituição ou então cobrar a diferença aí do valor. Quem identificou que caiu na malha fina ainda pode fazer algum ajuste para receber depois a restituição? Ainda é esse momento de fazer um ajuste, uma correção? Sim, na verdade a pessoa tem 5 anos, né, para fazer uma retificadora. Então esse é o momento de dar uma verificada lá, qual é o problema. Se realmente estiver certo, não tem o que fazer, tem que aguardar realmente o próximo ano para poder apresentar os documentos para a Receita. Se tiver algum erro, é o momento de retificar, porque aí retificando pode ser que saia da malha e pode entrar aí nos próximos lotes de restituição, porque vão ter os lotes residuais. Tem que cuidar também com os golpes, né? A Receita não manda e-mail, não manda mensagem.
Não, a Receita não vai encaminhar e-mail informando que a pessoa está na malha, não vai mandar mensagem, é somente isso. Muito obrigado pela entrevista. Márcio, volto com você. Obrigado, Mário. E o número de carros elétricos nas ruas de todo o país aumentou. Só este ano foram vendidos mais de 105 mil veículos movidos à eletricidade. Um impacto positivo para o meio ambiente. O que move esse carro é a economia e o compromisso com o meio ambiente. O veículo 100% elétrico faz parte da frota de uma concessionária de rodovias aqui em Pernambuco. Teve um investimento de aproximadamente 700 mil. A gente tem uma redução de fato, né? Quando você troca combustível, né, fóssil por energia elétrica, a diferença é significativa, então a gente tem quase 50% de redução. De acordo com a associação que representa o setor no Brasil, nos 7 primeiros meses deste ano, de janeiro a julho, foram comercializados mais de 105 mil veículos movidos à eletricidade, alta de quase 12% com relação ao mesmo período do ano anterior. Só no mês de julho do ano passado foram vendidos 15.525. Um ano depois, o número superou os 19 mil. No total, a quantidade de automóveis elétricos rodando no Brasil já passou de 500 mil. O presidente da associação diz que em 2026, 1 em cada 10 carros vendidos no Brasil deve ser elétrico. Mas eu acredito que no ano que vem a gente consiga superar a barreira dos 10%. E isso porque, primeiro, a disposição do consumidor, né, é uma questão importante. E um segundo aspecto que é importante, que é a oferta. As montadoras que estão hoje já produzindo no Brasil começam a oferecer também veículos eletrificados. Outro fator que pode facilitar a compra desses modelos é a redução de impostos. Em 12 estados brasileiros e no Distrito Federal, há isenções ou descontos para quem quer adquirir um carro elétrico ou híbrido. Em Pernambuco, não tem cobrança de IPVA para os 100% elétricos. Emerson Torres é professor do Centro de Energias Renováveis da Universidade Federal de Pernambuco. Ele afirma que essa é uma alternativa cada vez mais viável. Financeiramente é muito mais interessante para aquele que utiliza e ecologicamente é muito mais interessante tanto para quem tem individualmente esse interesse em contribuir para uma sustentabilidade, uma transição energética melhor, quanto para o governo. Ele precisa, por exemplo, investir menos numa recuperação em inundações. Sem depender de gasolina para rodar, o carro elétrico não emite CO2, o gás carbônico, um dos principais responsáveis pelo planeta estar mais quente. De acordo com dados mais recentes reunidos pelo Observatório do Clima, o Brasil emitiu mais de 2 bilhões e 200 milhões de toneladas de gás carbônico em 2023. No mesmo ano, Pernambuco emitiu 26 milhões de toneladas. O impacto direto da escolha por um veículo elétrico é sentido no ar, com menos emissões de gás carbônico. Só que vai além disso. Um exemplo é esse caminhão 100% movido à eletricidade. Desde maio, ele vem rodando estradas do Brasil com uma missão: compartilhar com o maior número possível de pessoas a mensagem da sustentabilidade por uma amanhã melhor. O veículo faz parte da Caravana do Futuro. A caravana quer voltar para as ruas, quer voltar para o diálogo com as pessoas, conversar olho no olho e entender que soluções são essas que já existem na prática, só que a gente muitas vezes não está conseguindo levar para uma escala maior. Para carregar a bateria do caminhão, esse módulo preto atrás da cabine e que pesa mais de 2 toneladas, leva de 1h30 a 3 horas. Rafael faz um mapeamento de pontos onde o caminhão pode ser carregado no meio do caminho. O caminhão ele tem uma autonomia de 150 km. Lá no Google, no Maps ou no aplicativo aparece que o ponto está funcionando. Só que a gente chega lá, às vezes não tem mais o ponto e às vezes o ponto não está funcionando. A dificuldade que a gente tem realmente é essa. O caminhão da caravana partiu de Porto Alegre e já passou por cidades como Rio de Janeiro, São Paulo e Salvador. O projeto fez uma parada aqui no Recife. E mais de 20 mil quilômetros na estrada até Belém, no Pará. O destino final é a Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas, em novembro. O volante está nas mãos de Luiz. A sensação é muito boa participar disso aqui, porque eu acredito que é o futuro, né? Vamos agora à previsão do tempo para amanhã. Em Pojuca, na região metropolitana, pode ter chuva com intensidade moderada, com volume de 6,5 milímetros. A temperatura deve variar entre 22 e 27 graus.
Em Água Preta, na Mata Sul, menos de 4 milímetros de chuva. E essa chuva pode cair durante o dia e a noite. A mínima chega aos 20 graus. Em Nazaré da Mata, máxima de 27 graus e chove rápido, pouco mais de 1 milímetro. Até domingo, a prática da capoeira vai ser disseminada em espaços como escolas e associações do Recife. As oficinas explicam a importância da manifestação cultural afro-brasileira. O alongamento para a aula de capoeira já foi uma diversão para crianças da Organização de Auxílio Fraterno do Recife. O espaço no bairro dos Coelhos atende meninos e meninas de famílias carentes da região. Coube ao mestre Melodia, professor da Escola Cultural Nossa Capoeira, apresentar as informações básicas dessa manifestação que une luta, dança, música e expressão corporal. Algumas crianças já sabiam como se comportar numa roda de capoeira Angola. Eu aprendi mesmo na academia com a minha tia, corda branca, tem vermelha também. Aí eu já tô pegando mais cordas, né, pra poder lutar com pessoas do meu nível. Tu já tinha jogado capoeira? Já. E o que você acha da capoeira? Muito legal e divertido. Achei muito incrível, porque capoeira pra mim significa muito. Significa o quê? Tenta explicar aí pra mim. Uma dança, toques e luta, que é uma coisa que eu quero muito aprender, todas as artes marciais do mundo. Outras crianças tiveram o primeiro contato com a capoeira nesta tarde. Eu achei muito bom. Será que era bom o mestre Melodia voltar aqui? Sim, é muito bom. A programação é realizada pela Prefeitura do Recife em parceria com o Fórum de Políticas Públicas para a Capoeira. O tema escolhido este ano foi a importância da capoeira para a inclusão. Ele vai trazer a capoeira como nossa cultura étnico-racial brasileira, mas também vamos trabalhar a capoeira como forma pedagógica, para atingir as pessoas com vulnerabilidade social, pessoas idosas, pessoas com deficiência, mostrar que a capoeira pode ser praticada por qualquer pessoa. Até o próximo domingo, diversos espaços no Recife vão receber aulas com diferentes mestres dessa expressão afro-brasileira, que pode ser uma poderosa ferramenta de inclusão social. A gente não exclui ninguém da capoeira. A gente, quanto mais vem, tanto crianças, idosos, pessoas com cadeirantes, visual. E quanto mais capoeira o ano todo, melhor? Com certeza, todo dia a gente está aí para poder levar saúde mental, físico. Nossa missão aqui é transformar vidas. Então, além dos meninos terem noção de disciplina, sabe, de como se portar e aprender o próprio esporte. Hoje a gente está com jiu-jitsu, né, oficina de jiu-jitsu, taekwondo e canto coral. E essa tarde maravilhosa está reforçando assim, até a necessidade, quem sabe, no futuro, de trazer também, né, uma roda de capoeira aqui. E o legado do movimento negro em Pernambuco é tema de uma exposição que estreia hoje no Muafro, no bairro do Recife. Quem acompanha ao vivo é a repórter Luna Markman. Oi, Luna, boa noite para você, seja bem-vinda. Oi, Márcio, boa noite para você e a todos. Entre Linhas e Lutas, Indumentárias de Memórias em Movimento é o nome dessa exposição que está aqui no Muafro, pertinho do Marco Zero, até o dia 28 de setembro. Tudo começou quando a Oluia França, que é filha de fundadores do movimento negro aqui de Pernambuco, percebeu que faltavam roupas e acessórios negros nos museus aqui de Pernambuco. Ela fez assim, vou fazer a minha própria exposição. Tem cerca de 40 peças e não tem peça só do guarda-roupa familiar dela, não. Foi uma luta, né, para poder trazer um pouquinho dessa diversidade, dessa identidade múltipla da vestimenta negra, né? Boa noite. Boa noite. Eu tentei mostrar essa diversidade aqui, então a gente tem peças tanto adquiridas de Burkina Faso, de alguns outros países, de Gana, do Peru. Então, assim, mostrar que o povo negro tem a diversidade, tem vários gostos, e várias gerações. E quem chegar aqui nessa exposição vai ver que cada roupa tem um textinho do lado. Por que isso? Porque esse vestir é um ato até político. Então, assim, se você não sabe a história por trás, a roupa sozinha ela não significa muita coisa, né? A gente
consegue, quando a gente vê uma roupa e lê um texto e entende de quem vestiu, em que ano aconteceu, a gente consegue até se enxergar dentro daquela vestimenta. Então, eu tentei entender, pesquisar o máximo que eu pude de cada peça para deixar mais rico, assim. Maravilha, parabéns pela exposição. E deixa eu só mostrar um negocinho, gente. No final, você pode fazer que nem ela aqui, ó. Que ela está escutando aqui o depoimento de pessoas aí, militantes, artistas, pesquisadores, colaboradores que falam sobre o que é a indumentária. E aí depois você pode deixar aqui a tua opinião. Exposição no Moafro, que abre de quarta a domingo, de 1 às 5 horas da tarde. Entrada gratuita, Márcio. Volto com você. Obrigado pelas informações, Luna. E nós ficamos por aqui. Para você, uma boa noite e até amanhã.